bom dia, Fátima, Tássila, Maria, Silvana. Bom dia, gente. Que a graça do Senhor Jesus esteja aí na sua vida, nesse momento, na tua família, no teu coração, que a graça dele invada a tua vida, os teus pensamentos. Que a mensagem de hoje traga vida, porque a gente vai falar do doador da vida, aquele que pode todas as coisas, não é mesmo? Bom dia, paz do Senhor na tua vida. Vamos se debruçar aqui na palavra de Deus? Quanta coisa a gente pode aprender. A Bíblia é tão prática, né? Tem praticidade na palavra do Senhor. Não é à toa que ela tem uma linguagem terapêutica para nossa vida. Deixa eu só colocar o carregador aqui no meu celular. Tá. Pronto. Os probleminhas, né, do ao vivo. Acontece. Ai, olha só, bom dia. Primeira vez aqui, esse Instagram apareceu para mim ontem. Coisa de Deus. Pois apaixonado por neurociência, abordando essa perspectiva bíblica. Acredito ser melhor ainda. Ah, doutora, que legal. Glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais a gente estuda a ciência, mais a gente descobre como Deus é perfeito, como Ele pensou em tudo, né? Eu também sou, viu? Estou aqui, Senhor. Toca a nossa vida, nosso casamento, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando aqui sobre superação. E hoje é o encontro 28 de 30, né? Tá acabando, e daí semana que vem. Ano que vem a gente vai fazer outras séries com outros temas. Mas eu queria começar a mensagem de hoje, enquanto eu vou iniciando aqui. Essa mensagem linda é uma história que a gente vai trabalhar hoje. Eu falei que essa semana eu ia trabalhar só histórias de Jesus, né? Porque a gente trabalhou tanto sobre superação e toda a Bíblia fala de Deus. O personagem principal da Bíblia é Jesus. Mas especificamente essa semana a gente vai trabalhar sobre histórias de quando Jesus esteve aqui na Terra, pessoalmente, para salvar você, as pessoas que você ama, a mim. Bom dia quem está entrando. E nós vamos falar de mais uma história incrível que compadece muito do meu coração, comove muito o meu coração, e eu acho que vai comover o teu também. E o meu desejo é que o Santo Espírito de Deus leve essas palavras aí pro teu coraçãozinho de uma forma impressionante, com gemidos inexprimíveis. Que essa conexão de hoje te comova a viver um relacionamento diferente, novo, do zero, com o Senhor Jesus. E enquanto a gente começa aqui, como a gente sempre fala no começo, aperta o aviãozinho abençoado. Abençoe outras vidas, seja parte disso. Seja um instrumento do Senhor Jesus, fazendo essa mensagem chegar mais longe, tá ok? Vamos lá, Fagner chegou aqui também, a Karina, a Cris tá aqui, vamos começar? Bom dia, Wagner. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a história de um centurião romano. Puxa, Fran, o que é um centurião romano? Centurião romano era como se fosse um oficial do exército romano, naquela época de Jesus. E a gente sabe que naquela época Roma dominava, né, o povo de Israel, dominava os judeus. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê 4 relatos sobre centuriões, sobre pessoas que tinham um cargo elevado, um cargo de importância no exército romano naquela época.
E todos os relatos que falam de centuriões são relatos positivos. Olha que incrível. Eles eram pessoas, o povo romano, naquela época, eles adoravam outros deuses, tinha uma cultura completamente pagã e diferente do povo judeu, mas os 4 centuriões que foram mencionados nos evangelhos, eles foram bem mencionados, vamos dizer assim. E a gente vai falar especificamente sobre um. A Bíblia não fala o nome dele, mas é interessante a gente pensar que foi uma das manifestações de melhor elogio que Jesus fez para uma pessoa. Olha só. Jesus, ele era uma pessoa completamente cheia de compaixão, de amor, de empatia. E ele elogiava as pessoas, acalentava, acolhia, estava ali disposto, né? Mais disposto do que eles imaginavam, porque ele ia entregar a vida dele. Mas ele deu um elogio muito bonito para esse centurião e é isso que a gente vai trabalhar hoje. Sabe, essa história, ela é uma história de milagre. É um milagre lindo, assim como tantos outros milagres que Jesus fez e deixou registrado aqui pra gente. E quando a gente fala de superação, né? É impossível a gente não pensar em milagre e não querer milagres para nossa vida, para a vida das pessoas que a gente ama. Como eu sempre digo aqui, em todas as áreas da nossa vida, às vezes é relacionamento, enfermidade, um casamento, enfim, tanta coisa. A gente precisa de milagre, diariamente. E essa história aqui é uma história de milagre, um milagre lindo e incrível. Só que apesar de ser uma história de milagre, o tema principal dessa história não é o milagre. Olha só, Fran, você tá dando nó na minha cabeça. Como assim? Você vai falar de um milagre de Jesus, mas o tema principal não é o milagre? Não, não é o milagre. Anota aí, nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Lucas. Se você ir lá, essa mensagem também aparece em outros livros do Evangelho, mas eu peguei aqui a versão do livro de Lucas, que está lá no capítulo 7. Se alguém puder escrever aí para mim, Lucas capítulo 7. É uma história curtinha, tem, deixa eu ver, 17, não é nem isso, tem 10 versículos. Só que quem registrou essa passagem passou muito mais tempo escrevendo e abordando a fé desse centurião. Olha só. E quando a gente fala em superação, em milagre, não tem como a gente não falar de fé. Como tá a tua fé, a minha fé? É certo que nós somos seres humanos e a nossa fé, infelizmente, oscila. E a Bíblia fala que quando a gente tá com pouca fé, a gente precisa orar e pedir. Pedir fé. Senhor, encha meu coração de fé. Essa é a forma da gente conseguir mais fé. Porque fé, ela não vem de nós. Ela é um dom, né? Vem de Deus, vem de graça. Só que oscilamos. Somos seres humanos e oscilamos. Nessa história aqui, no capítulo 7, eu vou ler aqui um pedacinho para introduzir o texto aqui para vocês entenderem como é que começou essa história. Jesus estava passeando pelas ruas, né, de algumas cidades e ele entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que Jesus passou muito tempo em Cafarnaum. Eu acho que foi uma das cidades que, se dá para dizer que Jesus tinha um endereço de residência, era Cafarnaum. Ele ia muito lá para visitar Pedro
E ele realizou muitos milagres em Cafarnaum. E com relação a essa cidade, Jesus um dia deu uma sentença muito triste. Ele falou assim: Cafarnaum, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivesse visto tantos milagres quanto vocês viram e presenciaram aqui, e mesmo assim vocês não confiam, não me aceitam como Messias, como Filho de Deus, certamente Sodoma e Gomorra terão mais misericórdia no dia do juízo do que a cidade de Cafarnaum. Eles receberam muitas bênçãos, mas eles não acreditaram, não tiveram fé. A maioria daquele povo não teve fé. E aqui fala assim que Jesus entrou nessa cidade. Ele estava caminhando, viajando, entrou mais uma vez ali na cidade de Cafarnaum. E no versículo 2 fala assim: ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor amava muito. Era um servo que estava doente. E esse centurião era o senhor desse servo. E aí começa a revelação do caráter desse centurião. Porque até os dias de hoje é assim, mas eu acredito que naquela época, naquele contexto, existia muito mais diferenças econômicas, sociais, de tratamento, de relacionamento entre senhores e servos, né? Só que esse centurião, ele já mostrava que ele era diferente. Ele tinha muito amor pelo servo dele. E aqui fala que ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns religiosos judeus pedindo que Jesus viesse curar o servo amado dele. Ele ouviu falar de Jesus, sabia dos milagres que Jesus andava fazendo ali, e ele mandou chamar Jesus. Sabe, eu fico pensando, né? Esse centurião, ele andava contra a tendência do momento, contra a moda, contra o que o mundo pregava, contra o que a cultura, a família dele pregava. Porque ele tinha uma origem pagã, adoravam outros deuses, e de repente ele se converte para a religião de um povo inferior, entre aspas, que estava sujeito ao governo do povo dele. Olha só, ele poderia, né, pelo cargo dele, ele poderia pensar assim: poxa, eu vou me humilhar recorrendo a um Deus, a uma pessoa que se chama Messias aí, do povo judeu? Mas não, né? A história conta uma outra coisa para nós, completamente ao contrário, e não é à toa que Jesus fez para ele o elogio mais bonito. Esse centurião foi a pessoa mais exaltada na Bíblia por Jesus. Olha só. E eu quero ler mais um pedacinho aqui para vocês. Então essas pessoas foram de encontro com Jesus pedindo que ele fosse curar o servo desse centurião. E chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, a Bíblia fala, que esses homens que foram enviados por esse centurião para encontrar Jesus, suplicaram-lhe com insistência, dizendo: por favor, atenda o pedido do nosso Senhor, por favor, atenda o pedido do centurião. Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu nossa sinagoga. Então, apesar dele ser romano, com a cultura romana,
né, com toda aquela origem, ele não estava ali simplesmente para exercer leis em cima do povo romano, do povo judeu. A Bíblia fala que ele amava o povo judeu. Tanto que gastou dinheiro construindo uma igreja, a sinagoga, para o povo judeu. Olha só. Talvez quando ele tenha feito isso, provavelmente ele nunca imaginou que iria precisar um dia do milagre do Senhor Jesus. E eles fizeram esse apelo para Jesus, né? Falando assim, esse homem merece, vai lá. Ele nos ama, ele ama o nosso povo e construiu a nossa sinagoga. A Bíblia fala assim, quando Jesus escutou isso, Jesus foi com eles. Jesus largou o que tinha, largou o que estava fazendo e foi acompanhar esses homens para encontrar o servo desse centurião. O centurião não estava pedindo nem um milagre para ele, estava pedindo um milagre para outra pessoa. E uma das coisas que eu aprendi e que eu fiquei, de certa forma, movida com essa história, e eu decidi a gente falar sobre isso hoje, porque superação sem fé não é possível. Como está a nossa fé? E quando a gente olha aqui a fé desse homem, a gente percebe 3 características importantes. Uma característica da fé dele é que ele tinha firmeza nas adversidades. Ele foi firme. Firmeza na adversidade. Ele tinha um coração amoroso, firmeza na adversidade, coração amoroso, e ele executou, ele agiu com humildade. Vocês já vão entender por que eu tô falando isso aqui. Quando eles estavam caminhando para a casa desse centurião, quando eles estavam quase chegando, o centurião mandou mensageiros, mandou amigos irem encontrar com Jesus. Certo, talvez ele tenha se sentido envergonhado de fazer o mestre perder tempo com a história dele, com o pedido dele. Eu não sei, a gente não sabe o que passou ali na cabeça dele. Mas ele teve tanto respeito e humildade que olha o que ele falou aqui. Jesus já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele não se achou digno de Jesus entrar na casa dele. Quem sou eu? Olha a humildade. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Como poderia eu te encontrar pessoalmente? Olha a humildade dele. Uma pessoa de uma outra nacionalidade, que estava ali, talvez para julgar, para prender, para tantas coisas, né? Mas ele fez completamente o contrário. E olha o que ele falou aqui. E essa palavra entrou no coração de Jesus de uma forma única. Olha o que ele falou. Mas dize uma palavra e o meu servo estará curado. Senhor Jesus, não precisa vir até aqui. Não sou digno da tua presença. Não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Deixa eu poupar o teu trabalho. Se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. E ele justificou, ele falou assim que ele entendia o que era ser um homem importante, de respeito, né? Ele falou assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem.
Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ele mostrou assim, poxa, olha, eu sou uma pessoa que tem um cargo elevado, eu entendo que o Senhor é importante demais para se desprender da onde está, apenas para atender um pedido meu. Eu reconheço a tua grandeza. E a Bíblia continua assim aqui, ó. Olha só. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Que lindo! Jesus admirou-se dele. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse, olha o que Jesus disse, palavras do Senhor Jesus. Eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Nem entre o povo dele, Jesus encontrou tamanha fé. E lá no último versículo da história, fala assim que quando Jesus falou isso, os homens que tinham ido levar a mensagem ali para Jesus, falando, né, que não precisa vir, basta o Senhor falar uma palavra. Esses homens voltaram para a casa desse centurião. E quando chegaram lá, o homem já estava restaurado, curado, novinho em folha. Ou seja, Jesus curou à distância. E é interessante a gente pensar, isso me faz lembrar uma outra história. Jesus fez 2 milagres para gentios na Bíblia. Gentios eram pessoas de outra nacionalidade, pessoas que não eram do povo judeu, tá? E Jesus, diante de tantos milagres, ele fez 2 milagres na vida de pessoas de gentios. O primeiro milagre foi daquela, vocês vão lembrar a história, foi daquela mulher que, aquela história lá do cachorrinho, se eu simplesmente puder pegar as migalhinhas que caem da mesa, assim como um cachorrinho, eu já estou satisfeita. Ela falou isso para Jesus. E Jesus se compadeceu tanto e curou a filha dela que estava possuída por um demônio. E nesse milagre também, que se tratava de uma pessoa gentia, o milagre foi feito à distância também. Naquele momento, Jesus não tocou, não pôs barro, não fez nada. Não viu a pessoa, só de pensar, ele enviou a cura. E a mesma coisa aconteceu aqui nessa história. Depois ele ter elogiado a fé, né? Jesus admirou-se dele, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Nesse momento, o servo já estava sendo curado. E eu tenho uma pergunta para você hoje. Uma pergunta para mim e para você. Será que Jesus ficaria admirado com o tamanho da nossa fé? Essa pergunta é uma pergunta de rasgar o coração, né? Quando eu li essa história, eu li, reli, marquei coisas que eu não tinha marcado na minha Bíblia. E eu fiquei pensando, eu quero ter uma fé assim. Eu quero ter uma fé assim e eu quero receber um elogio de Jesus assim. É claro que, né, nossas intenções nunca vão ser puras, suficiente aqui nessa terra. Mas eu fico pensando assim, poxa, eu ia ficar muito feliz se um dia eu encontrasse com Jesus e escutasse ele falar assim, serva fiel, você guardou a fé, combateu o bom combate e guardou a fé, serva boa e fiel.
Quem não gostaria? Quem não gostaria de escutar algo assim? Sabe, e eu falei para vocês que esse centurião, a fé dele tinha 3 características, né? Que era a firmeza diante da adversidade, um coração amoroso e humildade. Esse conjunto de 3 coisas ali mostra o caráter desse homem e explica pra gente por que Jesus se impressionou tanto com esse homem. E eu fico pensando, né, no nosso dia a dia hoje, que a gente tá passando por situações que a gente precisa superar, final de ano aí, né, a gente tá cansado, final de ano geralmente a gente faz aquele balanço do que fizemos, do que passou, toda a carga emocional aí de um pós-pandemia, tantas coisas reavaliadas. E se tem coisa que precisa ser reavaliada na nossa vida, nesse ano, para o ano que vem, a cada dia, é a nossa fé. Bateu um desânimo aqui, mas vou animar e ter fé. Sabe, Marleide, para você, para mim, para quem estiver ouvindo aí, eu vou repetir uma frase aqui para aquecer teu coração. Olha o que Jesus quer falar para você e para mim. Olha o que ele quer falar. Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel, nem entre o meu povo, eu encontrei tamanha fé. Isso aqui é um convite para você e para mim. E para a gente lembrar de orar todos os dias. Todos os dias. Senhor, dai-me fé. Encha-me de fé. Esvazie-me de mim completamente. Esvazie-me da minha soberba, do meu orgulho, da minha prepotência, de tudo que a gente tem na nossa natureza. Esvazie-nos. Esvazie-nos e encha-nos de fé, que é a certeza das coisas que não vemos. Se tem coisa que a gente precisa fazer para ser salvo, é ter fé. Se tem coisa que a gente precisa fazer para viver enquanto a gente não vai para a glória, enquanto a gente não vai encontrar com Jesus pessoalmente, nessa vida aqui de sofrimento, de lutas, se tem coisa que vai deixar a nossa vida mais leve, mais segura, é fé. Fé naquele que do nada faz todas as coisas, fé naquele que conhece a nossa natureza, as nossas dificuldades e mesmo assim nos ama. E mais do que você, ele tá doido para falar assim: poxa, filho, você acreditou em mim. Filha, você acreditou em mim. É isso que eu desejo pro teu dia hoje. É isso que eu desejo para a situação que você esteja passando. Situação de superação, de lutas. Que Jesus possa chegar para você e falar: você acreditou em mim. Você confiou. Vamos buscar essa fé? Amém? Dá um amenzinho aí para mim, gente, que é como se eu estivesse ouvindo a voz de vocês. Quando vocês escrevem amém, é como se eu estivesse ouvindo a voz de vocês. Eu fiquei desejosa, não sei se essa palavra existe, se não existe, estou criando ela agora, mas eu fiquei desejosa, eu fiquei
ansiosa no bom sentido, eu fiquei com vontade de Jesus olhar para mim e falar assim: você acreditou em mim, você confiou. Serva boa e fiel, você acreditou em mim. Vamos orar? A gente fica medindo o poder de Deus pelas nossas feridas e não é assim. Exato. Que frase perfeita. Exato. Ele é eterno. Ele é eterno. Sabe, antes da gente orar, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Esses dias eu fiz um post aqui no Instagram. Aliás, quero agradecer, a gente tá com 17 mil seguidores, né? 17 mil amados e amadas do Senhor Jesus. E que de alguma forma contribuíram para essa rede aqui crescer. É vocês compartilhando, é vocês levando alívio, cura, mensagem para as outras pessoas, né? Por isso que chegou, em um ano, nós crescemos 17 mil pessoas. Mas eu postei esses dias uma frase, eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu falei assim, né? Não fale que Deus não responde às suas orações se você não passa 30 minutos por dia, durante 30 dias orando exatamente por isso. E é claro que isso é uma simbologia, é claro que isso não existe para Deus. Às vezes a gente não precisa nem orar, Ele já atende nossa necessidade. Não tem um número exato de oração, não tem um número X de horas com o Senhor. Teve vários comentários e teve comentários do tipo, tá pronto, agora tem uma receita. Se eu passar 30 dias orando meia hora por dia, Deus vai me escutar. Claro que não, claro que não. Isso é uma frase provocativa, né? Uma frase simbólica para mostrar o quanto nós temos passado de joelho diante da grandeza desse nome, diante desse Deus soberano que pode todas as coisas, que quer saciar todas as nossas necessidades. Mas antes de saciar qualquer necessidade, qualquer superação da nossa vida, Ele nos quer dar descanso, paz, certeza da salvação dEle, certeza de que Ele está caminhando com a gente. Primeiramente, Deus enche o nosso coração de paz. A gente realmente não pode medir Deus pelo tamanho das nossas dores, dos nossos desafios. Se a gente começa a usar a nossa régua para medir Jesus, a gente limita algo que é infinito. Que Jesus olhe para a gente e que Ele encontre fé e que a gente possa pedir todos os dias da nossa vida: Senhor, faça eu acreditar. Eu não sei nem por onde começar, mas tenha misericórdia de mim. Faça eu acreditar. Encha-me de fé a tal ponto que eu transborde, me encha, me entupa, me faça eu transbordar de fé para outras pessoas, para outras vidas. Usa-me. É isso. Vamos orar? Vamos orar, povo do Senhor Jesus? Santo e amado Deus, elevamos o nosso pensamento agora diante do Teu trono, Senhor. Em nome do Teu Santo Filho, Deus soberano, oramos, pedindo que o Senhor nos esvazie das nossas dores, das nossas limitações, das nossas humanidades, da nossa falta de fé.
Que o Senhor possa nos encher de fé, porque o Senhor falou que se nós pedíssemos, o Senhor nos daria. Pai, temos falado tanto aqui sobre superação e a gente tem aprendido que tudo que nós pedimos em Teu santo nome, em nome do Teu santo Filho, que esteja alinhado com a Sua vontade, o Senhor falou que nos daria. Com certeza, Pai, o pedido de ter fé, ter mais fé, está alinhado com a Sua vontade. O Senhor quer isso para nós. Nós também queremos. Conceda, Pai. Conceda porque está alinhado com a Tua vontade. Enche-nos de fé. Faça um marco, um início do zero no nosso relacionamento contigo, que a partir de hoje a gente possa realmente viver pela fé. A gente sabe em quem a gente tem crido. O Senhor é poderoso para curar, para restaurar todas as coisas e nos encher de fé. Trazer um renovo para a nossa vida. Tenha misericórdia, Pai, de cada família que está representada aqui hoje, de cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir. Só o Senhor sabe as dores. Eu oro também, Pai, por aqueles nomes que passaram para mim orar ontem. O Senhor sabe. Conversamos sobre essas pessoas ontem. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da vida delas mais uma vez. Encha-nos de fé. Se possível, Pai, se possível for, Deus de amor, nos conceda o privilégio de um dia a gente receber esse elogio que esse centurião recebeu. Que o Senhor olhe para nós e fale: servo bom e fiel. Nunca vi fé tão grande. Oramos, suplicamos no Teu nome poderoso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, povo do Senhor Jesus? A gente encerra a conexão de hoje com essa certeza de que Deus pode nos encher de fé. E a nossa história pode mudar. As feridas fecharem. O renovo começar. Uma nova história, uma nova página. Novos. Ele faz novas todas as coisas, não é mesmo? Um beijo no coração, povo. Que essa certeza, que esse calorzinho do Espírito Santo fique aí no teu coração. Que você acredite. Que esse quentinho da fé do Senhor perdure aí na tua mente e no teu coração, tá bom? Beijo no coração e a gente se encontra amanhã novamente, 8 e 7 da manhã. Beijo, beijo!